Sabe, irmãos, um dia um filho chegou perante o pai e falou assim: pai, fala, filho, qual é o tamanho de Deus? Aquele pai, diante daquele filho, ficou sem resposta, e ele começou a olhar em seus lados e começou a observar algumas coisas. E quando ele olha para o céu, ele viu um avião que estava passando lá longe, muito longe. E ele olha para aquele avião e falou: filho, você está vendo aquele avião? Sim, pai, estou vendo. Muito bem. Qual é o tamanho daquele avião? Ah, pai, está muito pequeno. Ele está muito longe. Está muito pequeno. É muito pequeno. Então esse pai pegou esse filho, levou em um dos maiores aeroportos, e ali tinha um grande avião, desses aviões enormes, que carrega cerca de 400 passageiros, e falou: filho, qual é o tamanho desse avião? Nossa, papai, é muito grande. Mas ele não é só grande, ele é enorme, é muito grande. E aquele pai olhou para aquele filho e disse: filho, quanto mais nós estamos distante de Deus, Ele aparenta ser pequeno para nós. A primeira pergunta é: você conhece a Deus? Será que nós conhecemos a Deus? Segunda pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Já parou para pensar? Será que eu conheço a Deus? Essa é a primeira pergunta. E se eu conheço a Deus, a segunda pergunta é: qual é o tamanho do meu Deus? Qual é o tamanho do Deus que você serve? São perguntas muito fortes. São perguntas muito importantes. Nós fazemos para nós mesmos todos os dias da nossa vida. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde a vida ela não é fácil para ninguém. Sim ou não? Todos os dias nós estamos lutando cada dia mais para estar na presença de Deus. Todos os dias é uma luta constante para que nós tenhamos uma comunhão com Deus o Pai, uma comunhão de vida, de oração, de estudo da palavra. Mas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, essa vida de comunhão ela não é fácil. Porque a vida, cada vez mais, ela tenta nos lapidar, ela tenta nos moldar a cada dia que passa. E se nós não sabermos quem é o Deus que nós servimos, se nós não ter noção do tamanho do seu poder, irmãos, nós não teremos poder para vencer as provações, nós não conseguiríamos vencer as tentações, as lutas, as dificuldades. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Porque na maioria das vezes nós esquecemos do tamanho do seu poder. E o estudo que nós vamos estudar hoje, eu vou apresentar a dimensão, o tamanho do poder de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos: será que é possível nós entendermos o tamanho do poder de Deus? Irmãos, infelizmente, não é possível medir, porque Deus é onipotente. O seu poder, ele não tem como medir. Mas eu vou, através de alguns estudos, junto com os irmãos, ter um pouco de noção do tamanho do poder do nosso Deus. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Abram a Bíblia em Isaías capítulo 40, verso 12. Isaías capítulo 40, versículo 12. Aqui o profeta Isaías, ele fala quem é o Deus que ele serve. E ele começa dizendo: o meu Deus é o Deus que mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu uma medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os
outeiros em balanças. Algumas traduções falam balança de precisão. Então Isaías fala que o meu Deus é o Deus que mediu as águas dos mares, dos rios, com a concha da sua mão. Irmãos, quem aqui já foi à praia? Quem aqui conhece o mar? Você tentaria medir a água daquele imenso mar com a concha da sua mão? Então Isaías fala que o Deus que ele serve, o meu Deus, ele mede as águas do oceano com a concha da sua mão. Ele mede o céu a palmos. Que Deus tão grandioso é esse que Isaías apresenta para nós. Irmãos, para nós podermos ter um pouquinho de dimensão do poder do nosso Deus, eu vou apresentar algumas coisas grandiosas que o nosso Deus criou. Uma delas é: você sabe o tamanho do universo? Se você perguntar para um astrônomo o tamanho do universo, ele vai responder: olha, eu não sei. Mas os astrônomos afirmam que o tamanho do universo, que Deus mede a palmos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Confundiu um pouco, né? 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Essa é aproximadamente a dimensão do universo. O que significa isso? Significa que se nós poderíamos voar a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade nós demoraria mais de 93 bilhões de anos-luz para ir de uma extremidade à outra do universo. Irmãos, eu fiz uma viagem, acho que ano passado, para a Bahia. E na volta, a gente acabou ali errando o trajeto. Pegamos uma estrada que não conhecíamos. Estava eu e meu irmão, cada um com a sua família no carro. E vindo para São Paulo, a gente perguntou em um posto de combustível qual era a estrada que nós estaríamos enfrentando à frente. E o posto, o frentista falou: olha, essa estrada que vocês estão é muito boa. Ela é muito reta, não tem aclive e nem declive. É muito boa a estrada, acabou de fazer, está um tapete. Se eu fosse vocês, esticava um pouco, andava bem, porque lá na frente vocês vão pegar cerca ali de uns 200 quilômetros só de buraco. E vocês vão conseguir andar 40, 60 quilômetros no máximo. E se vocês caírem lá à noite, é muito complicado, porque se um carro quebrar lá à noite, esquece, não passa ninguém. Então vocês têm que andar bastante para chegar lá cedo e sair desse trajeto o mais cedo possível. Irmãos, o meu irmão, que não tem muito juízo, começou a esticar. E eu estava seguindo ele. E ele falou: William, pode pisar. Irmãos, e ali eu fiz uma besteira na vida. Comecei a seguir o meu irmão. E eu vi o velocímetro do carro aumentando. 140 já tinha passado, já tinha alguns tempos. E começou a chegar a 160, 170, 180. Eu falei: rapaz, eu acho que o menino está esticando demais, viu? Era para esticar, mas não tanto, né? E ali eu vi o ponteiro do meu carro chegando a 200. E meu irmão sumiu na frente. Irmãos, e ali eu tive uma experiência andando a 200 km por hora, uma velocidade tremenda. Imagina a gente ter que voar 300 mil quilômetros por segundo, para que nós possamos agora demorar 93 bilhões de anos-luz para poder ir de uma extremidade à outra do universo. Será que o universo é grande, sim ou não? Agora você pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, e ele vai dizer também que não sabe. Mas a astronomia afirma que existe mais estrelas
no universo do que todos os grãos de areia das praias e dos desertos do nosso planeta. Deus não só criou cada estrela, como também conhece cada uma delas pelo nome. Irmãos, existem muitos desertos, muitas praias, muitos grãos de areias em todos esses desertos. E agora, os astrônomos afirmam que existe mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todos os desertos e praias. E aí a gente começa a observar o tamanho do universo, o tamanho da enorme quantidade de estrelas. Irmãos, se o universo, se as estrelas são grandes, agora você imagina quem criou, o tamanho que é o nosso Deus. O nosso Deus, eu não poderia estar aqui falando o tamanho do seu poder, mas se as coisas que Ele faz, já é difícil falar o tamanho das grandiosidades das coisas que Ele criou. E aí agora a gente começa a observar o tamanho do universo, o tamanho das coisas que foi criado pelo nosso Deus. Só que o macro é muito impressionante. O macro universo é muito impressionante, mas também o micro também nos impressiona. Existe um doutor chamado Johnny Wilson, um dos maiores oftalmologistas. Disse que o nosso olho possui cerca de 2 milhões de fios duplos encapados, e se assim não fosse, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Um dos maiores oftalmologistas, ele dando uma explicação para que nós possamos entender como que é o olho humano. Ele fala que existe mais de 2 milhões de fios duplos, e se assim não fosse, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Que explicação de um olho humano? Irmãos, dizem que os iPhones, muitos celulares de primeira linha, têm uma câmera muito boa, sim ou não? Quem tem um iPhone aí, realmente tem a câmera boa, sim ou não? Que o meu não é iPhone. Que iPhone que é? O 11. A câmera é boa? Muito boa. Quantos megapixels tem a câmera do iPhone? 12 megapixels. O iPhone possui 2 sensores com 12 megapixels. É uma câmera muito... Mas agora eu quero falar para os irmãos que o nosso olho, a nossa visão humana, ela possui 576 sensores. Sabe o que isso significa? Que o nosso olho, a nossa visão, ela tem cerca de 576 megapixels. Louvado seja o nome do nosso Deus. A nossa visão supera qualquer câmera de iPhone. A nossa visão supera qualquer câmera que você possa ter no seu smartphone. 576 megapixels é equivalente à visão humana. Irmãos, existe muitas grandiosidades que nos apresenta a grandiosidade do nosso Deus. No nosso estômago existe um ácido muito potente, capaz de destruir cobre, mármore. Irmãos, ele destrói tudo. É um ácido muito potente. Aí você deve estar se perguntando: mas se esse ácido é tão potente, por que ele não sai do nosso estômago? Por que ele não fura as paredes do estômago e sai do estômago, já que ele é tão potente assim? Irmãos, existe uma célula em nosso organismo, em nosso estômago, chamado de células epiteliais. Células epiteliais. Essas células têm a função
de não deixar esse ácido tocar nas paredes do nosso estômago. E esse ácido agora ele fica meio que protegido. Ele não toca em paredes algumas do nosso organismo. Por isso que ele não o destrói. Uma grande universidade de biologia que já tem prêmios Nobel fez uma das maiores descobertas, que nós somos um ser computadorizadamente, geneticamente. Eu e vocês temos cerca de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Temos cerca de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Eles também descobriu que em cada uma destas células tem cerca de 1,70 m de fita DNA. Nós temos 60 trilhões de células vivas. Cada célula tem cerca de 1,70 m de fita DNA. Onde estão gravadas e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, cabelos, pele, temperamento. Se nós pudéssemos esticar a nossa fita DNA, temos no total de 102 trilhões de metros de fita DNA, que dá equivalente a 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Sabe o que isso significa? Daria para ir à Lua, da Terra à Lua e de volta várias vezes, se nós poderíamos esticar a nossa fita DNA. Sabe, irmãos, um dia um filho chegou perante o pai e falou assim: pai, fala filho, qual é o tamanho de Deus? Aquele pai, diante daquele filho, ficou sem resposta, e ele começou a olhar em seus lados e começou a observar algumas coisas. E quando ele olha para o céu, ele viu um avião que estava passando lá longe, muito longe. E ele olha para aquele avião e falou: filho, você está vendo aquele avião? Sim, pai, estou vendo. Muito bem. Qual é o tamanho daquele avião? Ah, pai, está muito pequeno. Ele está muito longe. Está muito pequeno. É muito pequeno. Então esse pai pegou esse filho, levou em um dos maiores aeroportos, e ali tinha um grande avião, desses aviões enormes, que carrega cerca de 400 passageiros, e falou: filho, qual é o tamanho desse avião? Nossa, papai, é muito grande. Mas ele não é só grande, ele é enorme, é muito grande. E aquele pai olhou para aquele filho e disse: filho, quanto mais nós estamos distante de Deus, Ele aparenta ser pequeno para nós. Quanto mais nós estamos diante de Deus, as nossas lutas, as nossas dificuldades, Ele tende a crescer cada vez mais. E aí Deus parece ser pequeno para nós. Mas quando nós chegamos perto de Deus, quando nós temos uma intimidade com Deus, o nosso Deus é tão grande, filho. E assim aquele pai explicou o quão grande é Deus para aquele filho. Sabe, irmãos, quanto mais nós se distanciarmos de Deus, Deus ele vai parecer pequeno. As nossas lutas, as nossas dificuldades vão se tornar cada vez maiores, os fardos vão ficar pesados. As lutas do dia a dia. Mas quando nós chegamos perto de Deus, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus, o nosso Deus é grande, porque nós estamos perto de Deus. Qual é o tamanho do seu Deus?
Será que nós conhecemos a Deus? São perguntas difíceis, mas são perguntas que nós temos que fazer todos os dias. Qual é o tamanho do meu Deus? Porque o meu Deus é maior de todas as coisas. O meu Deus criou um universo muito grande. E se Ele criou um universo muito grande, é porque Ele é muito mais maior do que o universo. Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tem noção disso? Um Deus que não tem como medir o seu poder. O seu poder é muito grande. Se explicar a grandiosidade que Ele cria já é difícil, imagine explicar o poder de Deus. Então, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, às vezes nós estivermos desanimados, quando às vezes nós não sentir desejo de vir à igreja, quando às vezes nós pensarmos duas vezes se nós vamos pregar o evangelho ou não, irmãos, pense na grandiosidade de Deus, porque é esse Deus que está com você. É esse Deus que fala com você todos os dias: filho, não te desanimes, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo. Irmãos, quem envia cada um de nós a esse mundo para falar do teu amor, do teu reino, do teu evangelho, não é homens, mas é um Deus todo-poderoso. Em João, capítulo 17, verso 3, aí agora João vai falar para nós quando que nós vamos conhecer a Deus. João, capítulo 17, verso 3. Capítulo 17, verso 3. João vai falar as seguintes palavras. Amém? Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe o que esse versículo diz para mim? Ele fala assim: William, quando você tiver 1 milhão de anos na eternidade, sabe o que nós vamos estar fazendo na eternidade depois de 1 milhão de anos? Conhecendo a Deus. Depois de 1 bilhão de anos na eternidade, sabe o que nós ainda vamos estar fazendo? Conhecendo ao nosso Deus. Sabe, irmãos, nem mesmo a eternidade vai ser tempo suficiente para que nós possamos conhecer o Deus que nós servimos. Todos os dias da eternidade nós vamos estar conhecendo ao nosso Deus. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente sabemos da história de Jó. Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem muito rico. E além de ele ser rico, ele era um homem muito piedoso. Só que a Bíblia não para por aí. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Era um homem temente a Deus. E esse homem agora passa por momentos difíceis. Em um único dia, a sua vida financeira é atingida. No mesmo dia, chega notícias ruins, dizendo que ele tinha perdido todos os seus filhos. A sua mulher fala depois que ele está ali com o corpo todo em chagas, em uma enfermidade terrível, a mulher dele, vendo aquele sofrimento, fala para ele: olha, Jó, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? E ali eu acho que Jó, naquele momento, depois de ter atingido ali a sua vida financeira, seus filhos tinham morrido, ele poderia ter ali o apoio da sua esposa, mas o que ele ouve da esposa é: por que você não amaldiçoa teu Deus e morre? Irmãos, só que aí não para por aí. Os amigos de Jó foram visitar ele.
E os amigos ali agora estavam preocupados em saber qual era o pecado que ele tinha cometido para estar naquela situação. Ele falou: Jó, você tinha muito dinheiro porque você roubava os órfãos, as viúvas. Pode falar, Jó, qual foi o pecado que você cometeu? Irmãos, e Jó não entendia o porquê que ele estava passando por aquilo. Mas a Bíblia diz que mesmo Jó passando por tudo aquilo, ele prostrava o rosto em terra e adorava ao seu Deus. Mesmo Jó passando por lutas, por momentos difíceis, ele declarava que o Deus que ele servia vivia. Ele só sabia que o Deus que ele serve vivia. O Deus que eu sirvo vive. E Jó, depois de muitas lutas, dificuldades, Jó ele amaldiçoa até o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa até o dia em que ele nasceu. E ele faz 16 perguntas a Deus. 16 por quê? 16 porque ele faz a Deus. E Deus ali agora fica alguns minutos em silêncio. E alguns capítulos depois a gente vai ver que Deus ele quebra o silêncio e faz 70 perguntas para Jó. E ali ele derrama sobre Jó a sua grandiosidade. E ele começa a falar: Jó, onde você estava quando eu fundei os fundamentos da terra? E ele começa a fazer cada perguntas cada vez mais difícil, impossível do homem responder. E ali Deus derrama a sua glória, a sua majestade diante de Jó. E se a gente for ver lá em Jó capítulo 2, verso 5, Jó capítulo 42, verso 5. Irmãos, olha o que Jó vai dizer: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Algumas traduções, Jó vai dizer assim, ó: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora eu vejo. Irmãos, lembra daquelas palavras que eu falei que quem era Jó? Um homem muito rico, é o homem mais rico da sua geração, porém o mais piedoso, um homem íntegro, reto, um homem que se desviava do mal. Sabe quem falou essas palavras de Jó? Não foram os amigos de Jó, mas o próprio Deus. E essas palavras que Deus falou do seu servo Jó não eram elogios, era uma radiografia, podemos assim dizer. Porque o nosso Deus, ele não olha o exterior, ele olha o interior. Então, quando Deus fala aquilo que Jó era porque de fato Jó era tudo aquilo que Deus falou. Irmãos, agora eu começo a olhar para a minha vida. Se um homem que Deus afirma ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, conhecia a Deus só de ouvir, imagina nós. Será que nós conhecemos a Deus? Irmãos, que nós possamos, ao sair daqui da casa de Deus hoje, que nós possamos sair daqui com a dimensão do poder de Deus. Que na hora das dificuldades, das lutas, que nós possamos pensar: o meu Deus é grande e poderoso. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Jó, ainda no capítulo 2, só que agora verso 2. Ainda no mesmo capítulo, só que no verso 2. É o último versículo que nós vamos ler nesta noite. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Irmãos, nesse momento Deus fala para cada um de nós: nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Nada é impossível para Deus. Neste momento, eu gostaria de convidar minha esposa. Posso subir aqui em cima, Cláudio, por favor?
eu vou estar orando pela minha esposa. Irmãos, para quem não sabe, a minha esposa, ela tem problemas de depressão, tem crise de ansiedades. Os médicos, psiquiatra, não dá o diagnóstico que ela realmente tem. E ela tem as lutas dela, mas tem algo que ela não abre mão, é de estar ao lado de Cristo Jesus. Ela não abre mão de estar louvando ao nosso Deus. Agora recente, ela perdeu uma gatinha, ela colocou lá num grupo de Facebook, querendo encontrar a gatinha. 5 dias depois achou a gatinha morta no quintal da nossa vizinha, por um possível envenenamento. Com certeza acho que foi envenenamento. Então ela é muito apegada e ela gostava muito da gatinha. E às vezes a gente já temos problemas, dificuldades, nós já temos lutas, mas parece que ainda não é o suficiente e acontecem mais coisas. E tudo isso está à nossa frente, está na frente do povo do servo de Deus. Nós que somos servo de Deus, nós temos a passar por lutas. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, você não vai passar sozinho. O nosso Deus, o meu Deus, é grande e poderoso. O nosso Deus é um Deus que opera grandes milagres. Eu estarei orando pela minha esposa. E se você sentiu o desejo de falar assim: William, eu também quero que você ore por mim. Irmãos, eu quero convidar você para colocar, não é as coisas possíveis, que as coisas possíveis eu vou falar o seguinte: vai e faz. Mas eu quero que você apresente diante de Deus nesse momento as coisas impossíveis. Se você tiver um pedido, um desejo, talvez por um parente enfermo, por uma pessoa que não está na igreja, por aquela pessoa que estava no caminho de Deus, nasceu na igreja, mas hoje não encontra no caminho de Deus, ou talvez por um amigo que você deseja falar do Evangelho, falar de Deus. Se você talvez tenha algum pedido que você acha impossível, irmãos, que você possa colocar nesse momento nas mãos de Deus, porque o nosso Deus, nada é impossível para Ele. Que nós possamos se colocar em pé nesse momento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo, santo e eterno Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Ó soberano Senhor, só a Ti nós te damos glória. Só a Ti nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é grande, grande em poder. Nós sabemos que o Senhor é muito grandioso, e que o Senhor, como Criador de toda obra que fizera, o Senhor criou o universo, ó Deus. O Senhor também criou as estrelas, colocou no firmamento. O Senhor também nos criou a cada um de nós. Nós sabemos que tudo no ser humano é muito complexo. Nem mesmo a ciência consegue explicar, ó Deus. Nem o mais avançado da ciência é o mais avançado do corpo humano. Por isso, ó Deus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor é perfeito. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é sábio, ó Deus. E nesse momento eu apresento a minha esposa Cauli nas Tuas poderosas mãos, ó Deus. Que o Senhor venha ser com ela, ó Deus. Que o Senhor possa apresentar o céu para ela, porque a única coisa que ela almeja todos os dias da vida dela, ó Deus, não é viver neste mundo, mas é na eternidade ao Teu lado, ao lado de Cristo Jesus. Nós sabemos também, ó Deus, que talvez existe um irmão aqui nesta noite que está passando por problemas. Eu não sei, ó Deus, mas Tu conheces, Tu sabe, ó Deus. Talvez seja no lar com seus filhos. Talvez os seus filhos não querem mais saber dos caminhos de Cristo. Talvez seja no lar afetivo, ó Deus. Talvez seja ali no casal. Os dois já não têm mais a mesma vontade de estar buscando o Senhor nas suas casas, buscando o Senhor nos cultos familiares, ó Deus. Por isso eu peço, ó Pai, repreenda todo o mal do inimigo neste momento, ó Deus. Que o Senhor venha jogar por terra toda a armadilha do inimigo neste momento. Que nós possamos ter o desejo de ler a Tua palavra, de orar cada vez mais.
que nós possamos conhecer mais de Ti, ó Deus. Nem que para isso nós possamos passar a eternidade ao Teu lado, conhecendo mais do Senhor. Por isso, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é muito poderoso. Ó soberano Senhor, aqui entrego a vida de cada membro, de cada família aqui representado. Por isso vai de encontro às lutas, às dificuldades de cada um de nós. Que tudo venha a ser resolvido para a Tua honra e Tua glória, ó Deus. Ó Deus, nós Te conhecemos de ouvir, mas nós queremos Te ver, ó Deus. O nosso pedido nesta noite é que nós possamos Te ver em espírito e em verdade. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, naquilo que nós falamos ou fizemos que tem entristecido o Seu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, nos abençoe no dia de hoje, nos guarde na Tua santa e boa proteção. Livra de todo mal e nos dê o conforto de Cristo Jesus, e que nesta noite possa haver o derramamento do Espírito Santo. Que através do nosso testemunho muitas pessoas possam ser convertidas a Cristo. Que nós possamos levar as pessoas para Cristo Jesus. Assim nós possamos morar eternamente ao lado de Cristo Jesus. Tudo isso nós pedimos não porque nós temos mérito, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É que nós pedimos e Te agradecemos por Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade ao pastor Nils, ao Bruno que fez o convite. Fico muito feliz de estar mais uma vez com os irmãos aqui do Jardim Moreira. Que Deus nos abençoe até a eternidade. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.